Oi, meus lindinhos! Vamos continuar então com a nossa revisão de língua portuguesa. Vamos abrir o nosso livro na página 42, que fala sobre os segredos dos alimentos, certo? Bom, sabemos que esse texto também é científico. Esse texto, ele nos traz uma pesquisa sobre as substâncias dos alimentos e o que essas substâncias faz com o nosso organismo, como reagimos a tais substâncias, certo? Vamos então para a página 45, que fala sobre o uso do G e do J. Bom, tia Daiane, o uso do G e do J, eles nos confundem, principalmente na escrita, certo? Bom, essa troca ela é comum, porque quando usamos o G e o G, ele nos confunde na fala e na escrita também. Por exemplo, a palavrinha tigela. Tigela. Escrevemos com G, mas a tonalidade é de J, G, de jegue, certo? Então, temos essa confusão, essa troca. No livro de vocês tem um exemplo da palavrinha giló. Bom, o G de girafa, de girassol, mas a escrita é com J. Viu a diferença? Bom, quando devemos usar o G? Bom, o uso do G vem acompanhado daquelas palavrinhas assim, ó. Agem, igem e ugem. Por exemplo, passagem, ferrugem e foliagem. Então, sabemos que no final dessas palavrinhas, sempre devemos utilizar a letrinha G, certo? Vamos, então, para a página de número 51, que fala sobre o uso do IN. Bom, o IN, ele nem sempre é uma ideia de negação. No livro de vocês fala sobre a intolerância à lactose. É mais um texto de pesquisa científica, só que dentro de um site, no site da saúde, certo? Mas esse texto ele nos traz alguns exemplos de algumas palavras que, no seu tom positivo, foi passado para o negativo. Por exemplo, feliz, infeliz, possível, impossível. Mas nem sempre devemos usar o in como uma forma de negação. Por exemplo, inteligente, inauguração. Essas são palavras de fundo positivo, certo? E estão utilizando o prefixo in. Vamos então para a página 52, que fala sobre o uso das preposições. Bom, as preposições são palavras que unem palavras diferentes. Por exemplo, esperou com ansiedade o fim da tarde. Usamos a preposição com para dizer que ela esperou com ansiedade o final da tarde, certo? E o bolo de chocolate está delicioso. E se não tivesse o bolo de, ia ficar como? O bolo de chocolate está delicioso? Bom, então o uso das preposições é para dar sentido a frases. Então ela faz o uso de ligar duas palavrinhas ou duas orações, certo? Bom, então vamos continuar na página 55, os mistérios do corpo humano. É um texto científico também, certo? Que fala sobre a hora de dormir no campo e a hora de dormir na cidade. Se existe essa diferença, e sabemos que sim, existe, não é mesmo? Porque ele explicou no texto, o uso das luzes artificiais na cidade faz com que o sono da zona urbana seja diferente da zona rural. Entenderam? A zona urbana não tem tanta disposição igual quem mora no campo, que acorda cedo, faz suas atividades cedo. Isso é verdade, não é?
A gente é meio que preguiçosinho sim. Bom, então vamos continuar na página 59, que fala sobre os numerais multiplicativos e os numerais fracionários. Bom, no primeiro vídeo falamos sobre os numerais cardinais e os numerais ordinais, não foi mesmo? Cardinais expressam ideias de números exatos e os ordinais ideias de sequência e ordem. E os números fracionários, tia Daiane? Os números fracionários são aqueles números que expressam ideia de metade ou divisão. Por exemplo, Maria comeu 1/3 do bolo. O terço aqui é a ideia de fração. Então, é a ideia de números fracionários. Por exemplo, tia Daiane dormiu a metade da noite e ficou a metade do dia com sono. Então, também usei um número fracionário, que é a ideia de metade. E números multiplicativos, tia Daiane? É a ideia de aumentar, a ideia de multiplicar, certo? Por exemplo, ele teve o dobro do desconto que eu tive. Então, o dobro é um número multiplicativo, certo? Temos também os outros números, o triplo, o quinto. Tia Daiane teve o triplo de trabalho que os alunos do 4º ano. Entenderam? Vamos falar também sobre os encontros vocálicos. Quais são esses encontros vocálicos, tia Daiane? No livro de vocês tem aí 3, que é o ditongo, o tritongo e o hiato, certo? Bom, esses encontros, o ditongo é quando 2 vogalzinhas se encontram, certo? Bom, coloquei esse exemplo aí para vocês. Saúde e Paraíba. As vogalzinhas A e U, na palavra saúde, elas se encontraram. E na palavra Paraíba, as 2 vogalzinhas A e I. E tritongo, tia Daiane? Tritongo é quando 3 vogais se unem. Por exemplo, Uruguai, Paraguai. O U, o A e o I na palavrinha Uruguai se encontraram. O mesmo na palavrinha Paraguai. Então, damos o nome de tritongo. E o hiato? O hiato é quando separamos essas palavrinhas. E quando as separamos, as vogais também se separam. Por exemplo, a tia separou a palavrinha saúde. Sa, tracinho, U, tracinho, D. Então, elas se separaram. Damos o nome de hiato. Peguei também a palavrinha país. País se separam. Pá, separou, is. Então, essa palavrinha ela é hiato. Bom, 4º ano, vamos então para a ficha de atividade. Certo? Vamos iniciar na página 29 até a página 38. Qualquer dúvida, chama a tia no privado, tá bom? Eu estou aqui para ajudar vocês no que for preciso. E lembrem-se sempre, a tia está morrendo de saudade de vocês e está torcendo para tudo isso acabar para que possamos ficar juntinhos novamente. Beijo, amo vocês!